Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Triste até de falar boa tarde, porque um pregão hoje para realmente esquecer, mundo afora, tá? E um mês extremamente complicado, o famoso mês de risk-off no mercado de maneira geral, tá? Então, assim, bem negativo o mês de abril, um dos piores meses para a Nasdaq desde outubro de 2008, lembrando que já tinha acontecido em janeiro, mas esse mês ficou bem pior para a Nasdaq, S&P, bem ruim, né? E a nossa bolsa brasileira acabou sendo arrastada da mesma maneira, né? O pregão de hoje, inclusive o Ibovespa aí tentou uma alta, principalmente puxado pelas commodities, mas realmente não aguentou o câmbio e não aguentou o Ibovespa, né? O que a gente chama realmente de risco generalizado, tá? Então o Ibovespa caiu aí perto dos 10%, agora nesse mês de abril, a Nasdaq caiu 13%, S&P 9%, tá? Só para ter uma noção, a Nasdaq já cai mais de 22% aí no ano, oficialmente em bear market, né? Se a gente puxar as ações de maneira individual, a gente vai ver que a coisa acaba sendo bem pior do que só a composição do índice. Então a gente está realmente com um risco generalizado. Eu diria que é uma das melhores oportunidades para compra de empresas de qualidade, realmente desde a última crise de 2008, que foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, o que vem acontecendo no mercado, na nossa visão, acaba sendo muito pior do que aconteceu no auge da pandemia, né? Então, a gente tem realmente um risco generalizado por conta de N motivos, né? Acho que a pandemia deixou realmente os mercados de maneira muito artificial. A gente teve muita injeção de capital, a maioria dos países aí desenvolvidos com juros negativo, né? Zero negativo, enfim, até se a gente for olhar a pressão que está tendo aí por aumento de taxa de juros nos países desenvolvidos, a gente vê que somente a alta de juros possivelmente não segura a inflação, né? A gente tem uma inflação muito mais de oferta do que propriamente de demanda, que vem da cadeia de suprimentos, então assim, um pouco mais complexo. E o que acaba acontecendo com o mercado em geral é que tem muita imprevisibilidade, o mercado detesta a imprevisibilidade, né? Se a gente olhar o resultado das companhias, principalmente lá nos Estados Unidos, a gente vê resultados mistos, tá? Algumas empresas entregando resultados sólidos, vou falar bastante sobre isso, e algumas com resultado nada atrativo. Mas se a gente olhar o panorama, as empresas estão muito capitalizadas. Então, assim, é realmente um mercado de muita imprevisibilidade e gerando esse risco generalizado nos mercados afora, tá? O dólar foi bastante pressionado, principalmente desde a semana passada para cá, né? A semana passada o dólar fechou na casa dos 4,60 e a gente já está beirando aí os R$ 5, tamanho esse risco dos mercados, tá? Na parte de ações, a gente tem bastante coisa para falar, vou quebrar aqui por dia da semana, né? Então, na segunda-feira, a gente teve o Elon Musk aí oficializando a sua oferta para comprar o Twitter, tá? Em 44 bilhões de dólares, né? Muito recurso realmente, mas pela magnitude aí do Elon Musk, da Tesla, acaba sendo uma compra não tão relevante, tá? Se a gente pegar os últimos 3 pregões, a Tesla caiu mais ou menos 20 e poucos por cento, isso representa 4 Twitters aí em termos de compra e volume, tá? Mas, em resumo, o que o Elon Musk está fazendo aí com essa compra do Twitter, ele quer deixar a empresa privada, então ele vai comprar a empresa e fazer uma oferta para tornar a empresa privada e não mais pública, ou seja, as ações não vão mais negociar em bolsa, e basicamente a gente vê duas coisas, né? Um discurso dele por uma livre expressão dentro do Twitter, né? Ele não considera adequada a maneira com que o Twitter cancela, entre aspas, os seus usuários e alguns posts, tá? E por isso ele também já está dizendo que vai descentralizar o algoritmo para que mais programadores participem aí desse ecossistema, deixando ele cada vez mais robusto, tá? Isso, obviamente, das palavras dele. Na terça-feira, a gente teve o resultado da Microsoft, tá? Um resultado muito positivo, bastante consistente, tá? Ele veio em linha com o que o mercado esperava, mas acho que o principal fator para a ação ter subido foi que foi um resultado extremamente consistente em todas as linhas de negócio. A Microsoft, que é extremamente diversificada, tá? 49 bi de receita e o lucro por ação veio na casa de 2,22 dólares, desculpa, e o mercado estava esperando 2 redondo, né? Um crescimento aí anualizado de 18%, muito consistente na nossa visão. Na quarta-feira veio o resultado do Facebook, muito sólido, tá? Principalmente na parte de crescimento de usuários, cresceu bastante o número de usuários e o mercado esperava o inverso, né? O mercado esperava que, principalmente pela concorrência, TikTok, em primeiro lugar, ia consumir
bastante esse crescimento de usuário. Não foi o que aconteceu. Facebook aí subiu em torno de 20% no dia. A gente falou bastante, né? A gente que aumentou posição algumas semanas depois do resultado, que a gente julgou completamente inadequado a queda absurda que o Facebook teve. A gente julga que tem muito upside, muito valor ao longo do tempo, tá? O Facebook hoje, em termos de valor de mercado, está com valor de mercado de 2018, sendo que de lá para cá a empresa basicamente quase triplicou a sua receita. Então não faz claramente nenhum sentido, mas claro, né, o mercado está com um risco sistêmico aí e tudo está caindo, né? Mas a gente vê muito upside. Na quinta-feira saiu o resultado da Amazon, tá? Muito ruim o resultado da Amazon, né? Principalmente puxado pela Rivian, né? Que é a fabricante aí de caminhões elétricos, tá? Teve uma perda de 7,6 bilhões de dólares e o crescimento da receita subiu apenas 7% no trimestre, enquanto que no trimestre anterior subiu 44%. Foi a pior queda da Amazon no dia de hoje, desde julho de 2006, tá? Então, bem ruim, mas de novo, né, na nossa visão, a gente não julga que isso vai ter um impacto no crescimento e na solidez da companhia ao longo dos anos. É claro que tem um resultado aí de curto prazo, né, mas a gente vê bastante oportunidade também na Amazon, tá? A Apple veio com um resultado bastante positivo, mas a ação apanhou por conta da fala do CEO, né? Ele está olhando os próximos trimestres na visão e nas palavras dele um pouco mais complicado por conta de problemas na cadeia de produção. Basicamente o que eu falei no começo do vídeo, né? A gente está tendo uma inflação justamente por conta de oferta e não de demanda, o que é muito complicado e não é somente um aumento de juros que vai organizar essa inflação acelerada mundo afora, né? Ela tende a dar uma melhorada, mas ainda tem muita imprevisibilidade, como eu falei, tá? O mercado de cripto caiu bastante também, tá? Se a gente pegar as principais moedas aí, caindo mais de 20%. A gente está vendo um volume comprador, principalmente por parte do investidor institucional, mas acaba perdendo aí esse ímpeto durante os pregões justamente pelo risco sistêmico generalizado. A mesma coisa está acontecendo nos pregões americanos, tá? A gente pegar todos os pregões aí do mês de abril, a gente viu em boa parte deles o mercado tentando puxar um fluxo comprador, mas ele virava basicamente em todos os pregões, por isso essa sangria nesse mês, tá? Aqui pra gente o Pascal foi obviamente um mês ruim, foi o pior mês da nossa história, então juntando desde a carteira administrada de 2017, a nossa pior queda tinha sido em janeiro desse ano, com uma queda de 16%, a gente caiu próximo, claro, tem que fechar a cota, mas próximo a 20% aí no mês, tá? E só lembrando que a gente aproveitou para aumentar algumas posições com essa sangria que teve, né? De novo, uma oportunidade raríssima que a gente tem de compra, tá? Principais destaques aí da semana e do mês, lembrando que foi o último pregão, 3R, né? Foi o único ativo positivo aqui pra gente, subiu 11% no mês, o Facebook subiu 12% na semana, mas caiu em torno de 9% no mês, subiu 12% por conta do resultado, Microsoft também teve uma semana considerado o cenário geral muito positiva, subiu 1,5%, mas no mês caiu 10%, tá? E na ponta negativa, realmente, um banho de sangue, a gente teve Teladoc em primeiro lugar, caiu 53%, tá? Veio com um resultado muito ruim na quarta-feira, né? E principalmente, não só o resultado que veio abaixo das expectativas, como também o guidance para 2022 veio abaixo da expectativa, o que o mercado interpretou como uma falta de confiança por parte da diretoria, que não só errou a previsão de resultado, como também o guidance para o ano. A ação apanhou bastante, caiu em torno de 40% em um único pregão, né? A gente tinha lá atrás Livongo, na verdade, que foi adquirida pela Teladoc, e aí a gente julgou ter sinergias importantes, mas não está acontecendo isso na execução, apesar da gente ter uma posição muito pequena, ainda teve um impacto negativo essa ação desde o início, tá? De todas as companhias que a gente tem, que foi a única detratora desde o início por conta dessa aquisição que a gente superestimou a sinergia entre as duas companhias e claramente não é o que está acontecendo. A gente ainda está fazendo um research pesado para avaliar se mantém ou não, porque se a gente olhar apenas o valuation ainda é muito atrativo,
a empresa está avaliada hoje em 5 bilhões de dólares e só de receita anual está na casa de 2,6 bi. Então, assim, se a gente olhar para o valuation, acaba não fazendo muito sentido essa descredibilidade que o mercado passou, tá? Como recado final, o que eu queria deixar, né? É claro que a gente tem um risco generalizado nos mercados, principalmente mercado desenvolvido, né? Nossa Bolsa Brasileira ainda tentando na contramão, muito por ter uma moeda que o real virou basicamente uma moeda de commodity, né? E também o fluxo comprador para o Brasil, que é altamente representativo em commodities de maneira geral, mundo afora, né? Mas não tem conseguido também segurar. Eu diria que é uma das mais raras oportunidades de compra para o investidor de longo prazo, tá? São nesses momentos que realmente a gente começa a ter um retorno muito elevado, né? Porque a gente vê companhias de altíssima qualidade, com fluxo de caixa positivo e crescente, com valuations aí de 2019, né? Pré-pandemia, sendo que essas companhias, as principais delas, vêm crescendo bastante. Então, o que a gente está fazendo? Basicamente, aumentando as compras nesse momento. Cripto, a mesma coisa, tá? Eu acho que está claro já o quanto que a gente está convicto com o case, o quanto que a gente está convicto aí do crescimento potencial para os próximos anos, mas no curto prazo é realmente apertar o cinto e manter fiel às convicções, que a gente acredita que quando tudo normalizar, e vai normalizar, a história é prova disso, a gente tende a ter uma recuperação muito, muito relevante. Beleza? É isso, um ótimo final de semana, ótimo final de mês de abril, e vamos ver se as coisas aí dão uma melhorada para o mês de maio. Um abraço.